Olá, internautas. Estamos de volta com o nosso programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. O tema de hoje é mercado internacional, investidores e a legislação tributária brasileira. E o convidado de hoje é o Hugo Amano, que é sócio da BDO, e está comentando aqui sobre a experiência dele, principalmente em seminário recente, que tratou sobre o tema. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Hugo, vamos começar agora pelo preços de transferência, né? O que a gente costuma é o transfer price. O que é o transfer price? Tá. O preço de transferência é uma norma que foi instituída em 96 pelo governo brasileiro. Então, basicamente, ele trata que as operações de importação e exportação de bens, direitos, serviços e até mesmo empréstimos, eles devem estar sujeitos a determinadas regras emitidas pela legislação. Então, isso é para evitar, no caso de importação, a empresa brasileira importando, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso é para evitar um superfaturamento. O que acontece quando faz um superfaturamento? A empresa brasileira transfere artificialmente o lucro para os Estados Unidos, porque ela importa por um custo muito mais elevado, então gera prejuízo aqui no mercado brasileiro, e transfere uma receita muito mais elevada para os Estados Unidos. Então, de uma forma bem simples, é para evitar esse tipo de transferência artificial do lucro de um país para o outro. Isso no caso da importação? Isso no caso da importação. Tá, ou seja, o seu produto, o seu custo de aquisição sendo maior, a sua margem é menor, você consequentemente vai pagar menos imposto. Isso. Como o vendedor pôs um preço muito grande, a margem toda vai ficar lá fora. Vai ficar lá fora. É para inibir ou corrigir a distorção, é isso daí? Exatamente, porque no passado, com os Estados Unidos o exemplo não é muito bom, mas por exemplo, se pegar a Inglaterra, que a alíquota de imposto de renda é 20% e no Brasil é 34%, vale mais a pena pagar imposto de renda na Inglaterra. Então, sim, você deixa o lucro todo lá na Inglaterra e gera um prejuízo no Brasil, então artificialmente você transferiu o lucro para a Inglaterra e acabou pagando imposto só sobre 20%. Então, a legislação de preço de transferência é exatamente para inibir essa transferência artificial. Ainda no caso da importação, como é que tem uma fórmula, como é que o fisco brasileiro ele identifica se há uma distorção, até inverso, pode vir um produto com custo lá embaixo, que possa prejudicar no mercado brasileiro. Como é que ele fiscaliza e como é que as empresas informam isso daí? Tem uma coisa automática, eletrônica? Como é que é feito isso? Tá, vamos primeiro pela forma de cálculo, né? Então, no caso de importação, existem 4 métodos para a empresa fazer o cálculo. Então, são fórmulas fixas, né? São margens de lucro fixas, então são percentuais fixos que a empresa faz o cálculo para chegar no resultado de qual seria o máximo de custo de importação aceitável pelo fisco. Tá? Então aí ele faz o cálculo, chega no resultado e compara com o preço realmente praticado nos documentos de importação. Então a diferença, se o cálculo pela fórmula for maior do que o cálculo pelo preço praticado, tudo ok, você não tem um ajuste a fazer. Se for o contrário, você vai ter que fazer um ajuste na sua base de imposto de renda. Tá? Então, porque você contabilizou mais despesas que o fisco efetivamente aceitava. Você tem que fazer uma inclusão no LALUR? Isso, uma adição, né, que a gente chama na base de cálculo do imposto de renda. Uma inclusão. Então, esse é um processo, por exemplo, vamos supor que uma determinada empresa... A empresa tem que fazer isso por conta dela. Não por conta dela e o cálculo tem que ser feito por produto, tá? Ou por tipo de serviço, que está aí uma grande diferença entre a legislação brasileira e a legislação adotada internacionalmente, tá? Pelas regras da OCDE, enfim. Porque no Brasil, então, se uma empresa importou 10 mil produtos durante o ano, ela tem que fazer 10 mil cálculos para comprovar que o preço que ela praticou está correto com a legislação. Então, a regra de preço de transferência talvez seja um dos mais complicados do pessoal do exterior entender, porque a gente não segue as regras da OCDE.
Tá? Mundialmente, mesmo aqui na América Latina, quase todos os países seguem essa regra da OCDE e só o Brasil fica fora, tem a própria legislação, né? Uns chamam que é a nossa jabuticaba aqui. Então isso faz com que a empresa tenha uma política global de preço de transferência, tá? Que vale para todas as subsidiárias, e quando ela tem operação para o Brasil, ela tem que ter um capítulo separado, porque a regra do Brasil é diferente. Você no seu painel, você abordou esse ponto, chamou a atenção, como é que foi a reação? Eu falei um pouco sobre preço de transferência no painel. A reação é um pouco assim, nossa, o que ele está falando? Porque é uma realidade muito distinta da deles, né? Eles não precisam entrar nesse nível de detalhe, no preço de transferência americano, por exemplo, de fazer o cálculo por produto, linha a linha. Então, a primeira impressão eu acho que fica meio que choque, assim, porque eles não conseguem entender, porque é muito diferente a forma deles com a nossa forma de fazer o cálculo. E nas exportações aí, o que você comenta? Porque aí, na exportação é inverso, né? E também tem fórmula, e tem que... Quando que uma empresa tem que fazer ajuste no imposto de renda por conta do transfer price em função de suas vendas, de suas exportações? Em que situações? Você poderia dar um exemplo? Sim. No caso da exportação, o fisco ou a Receita Federal coloca a legislação para evitar o superfaturamento. Tá? Então, o subfaturamento. Né? Subfaturamento. O subfaturamento, que aí... ele deixa um prejuízo aqui e gera um lucro lá. Tá? Então, toda vez que a empresa tem operação de exportação com sua parte relacionada, ela tem que fazer o cálculo do preço de transferência. Então, de novo, se a gente está exportando 1000 produtos durante o ano, você tem que fazer 1000 cálculos para provar para o fisco que nos 1000 itens que eu exportei durante o ano, eu cumpri com a legislação. E o cálculo você tem que fazer, você obrigatoriamente tem que informar na declaração do imposto de renda do ano seguinte. Mas é bom você fazer alguns cálculos parciais ao longo do ano para ver como é que está indo, para você não ter surpresa lá no final do ano. As empresas, a lei é de quando que você falou? A lei é de 96. 96. As empresas hoje que trabalham no mercado internacional, seja importando ou exportando, elas seguem a regra, elas assimilaram bem essa exigência legal ou ainda tem dúvidas? Como é que você vê isso? Olha, eu entendo que as grandes corporações, elas estão já seguindo a regra há muitos anos, né? Até porque quanto maior volume de importação ou exportação, é mais provável que ela seja fiscalizada aí pela Receita Federal. Tá? Então, as grandes empresas com certeza já estão seguindo toda a legislação. Agora, as médias e as pequenas, eu ainda tenho dúvida se todas elas estão seguindo corretamente as regras de preço de transferência. Mas eu me arriscaria a dizer que ainda tem algumas empresas que não estão seguindo a regra como deveriam. Hugo, na sua avaliação, uma empresa de porte médio que não tem uma grande estrutura tributária, ou uma empresa pequena, mas que vai exportar ou importar alguma coisa, é muito complicado ela adotar, ela usar, entender as fórmulas do transfer price. É uma coisa para eles, já gera custos. Como é que você vê isso daí nos seus trabalhos? Como é que você tem observado isso? Nos nossos trabalhos a gente observa que as médias e as pequenas empresas eles não têm recursos, né, para preparar o cálculo. Né? Tudo passa, por exemplo, para conseguir obter as informações do cálculo. Né? Não necessariamente o sistema está parametrizado da forma que a gente precisa das informações. Então, acaba gerando um custo se a empresa tiver que terceirizar esse cálculo para alguma empresa. Né? Se ela conseguir ou tiver recursos internos para fazer, não é um cálculo muito complexo. Tá? Mas se ela tiver que terceirizar, aí vai passar por despesas extras, enfim. Você tem visto atuações do fisco aplicando multas em cima de empresas por erros
em transfer price ou porque não fizeram? Como é que você vê esse movimento aí nesses anos? É algo que está acontecendo mesmo? É algo o fisco está multando? O fisco está de olho, né? A gente sabe que o fisco ele tem um objetivo, lógico, o objetivo dele é arrecadar, né? Então, da forma que ele conseguir ou dos assuntos que ele conseguir arrecadar, transfer pricing com certeza vai estar em evidência nos próximos anos. Tá? Então a gente não pode achar que transfer pricing é um assunto exclusivo de grandes empresas, que só grandes empresas serão fiscalizadas. A gente já viu uma empresa que faturava 20, 25 milhões ano, tá? Que não é considerada uma grande empresa no Brasil, mas que foi fiscalizada, foi autuada pelo transfer price pela Receita Federal. Hugo, sobre o transfer price, tem alguma coisa mais relevante que você gostaria de abordar? Eu tenho não é uma pergunta, é mais um esclarecimento. Eu tive num evento e naquela hora do cafezinho alguém me falando do transfer price interno entre os estados, de um estado com o outro. Existe, porque a gente olha a lei e fala de importação e exportação, mas eu nunca vi nada em relação a estados. Existe alguma coisa, você conhece que transfer price no mesmo país entre estados que têm legislações diferentes? Você sabe se tem alguma coisa sobre isso? No Brasil não, e na Lei 9.430, que é essa de 96, ela não prevê transfer price entre operações internas, então entre matriz e filial aqui no Brasil. Mas eu sei que existem algumas legislações estaduais que eles prevêem alguns limites de transferência em operações entre matriz e filial. Mas a 9.430 não fala sobre operações internas. Então, olha, definitivamente quem tinha dúvida, transfer price, importação e exportação. Nada que se refere a produtos, a produções, a empresas que têm as suas filiais ou coligadas, né, porque tem aquele relacionamento nos estados. Para encerrar esse assunto do transfer price, é sempre em operações com empresas que têm relacionamento, participação, ou qualquer que seja a empresa, de um outro que você está vendendo ou comprando, se aplica o transfer price? Empresas que têm relacionamento ou participações societárias diretas e indiretamente, sim. Mas a regra brasileira determina também que se você tiver operação com empresas sediadas em paraíso fiscal ou que tributem a renda inferior a 20%, também é sujeita a preço de transferência. E também a gente tem um aspecto curioso que é se a gente tiver um relacionamento de exclusividade. Então, se eu sou um importador e eu sou um importador exclusivo daquele produto, então também sou obrigado a fazer o cálculo de preço de transferência. É complexo, né, Hugo? É complexo. É complexo. Uma outra pergunta que é, principalmente quando se trata de vendas de serviços, você contrata uma prestação de serviço de uma empresa, de uma consultoria que está no exterior. E eles emitem a fatura, você vai fazer o pagamento e na hora de você fazer o pagamento, você faz a retenção do imposto de renda aqui. Você, o pagador, paga a mesma coisa. Em vez de pagar 1.000 todinho para o seu fornecedor, você paga uma parte para ele, a outra parte você recolhe para o fisco. E ficou o imposto de renda retido na fonte aqui de alguém que está fora do Brasil e que nunca vai provavelmente compensar. não vai recuperar. É isso mesmo? Não existe nenhum acordo? Como é que você vê isso daí? Esse caso de retenção, Leite, ele poderia ser facilmente contornado se a gente tivesse mais tratados de dupla tributação, né? Ou acordos para evitar dupla tributação. Então a gente tem poucos tratados comparado. Porque ele vai ser tributado lá. Exatamente. E já foi penalizado aqui. Exatamente. E esse imposto aqui ele não compensa lá. É esse tratado? Então, por exemplo, a gente não tem um tratado com a Inglaterra. Vamos supor que essa operação tenha sido Brasil e Inglaterra. Então, se o Brasil retém 15%, o prestador de serviço da Inglaterra pode ser que ele não recupere esse 15%. Exatamente porque a gente não tem o tratado e pode ter alguma legislação interna que o proíba de recuperar esse 15%. Tá? Então,
Isso seria contornável se a gente tivesse mais tratados aí vigentes. Nós temos tratados com... Tem algum país que você gostaria de destacar que a gente tem esse tratado e que isso facilita? Temos isso com os Estados Unidos? Não, com os Estados Unidos não temos tratados. Não temos tratados. Temos, por exemplo, temos com Holanda, com Áustria, enfim, Canadá. Então tem vários países, mas tem países importantes que a gente lida, como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, que não temos tratados. O resumo disso daí é o seguinte: o seu fornecedor de serviços de um país onde nós não temos o tratado, ele vai fazer essa conta, então o preço que ele vai colocar para você é maior. Porque ele sabe que 15% vai ficar aqui, que ele não vai se beneficiar. Então ele tem que considerar o custo dele, esses 15% você vai pagar mais. No fim é o brasileiro que está pagando esse produto de duas formas, né? E eu acho que isso é o que alguns empresários também reclamam e que encarece quando você busca alguma consultoria ou quando você quer comprar alguma coisa assim. Sobre transfer price, você vê algum movimento, alguma mudança para 2015? A OCDE, o que você espera? Ou vai ficar na mesma? Olha, a minha opinião é que vai ficar na mesma, mas eu esperava mais futuramente que o Brasil alinhasse os métodos de preço de transferência aos métodos que estão nos guidelines ou nas orientações da OCDE, porque isso facilita o comércio internacional. Hoje o Brasil, para alguns países, pode ser uma barreira, falar, olha, eu lidar com o Brasil é um pouco mais complicado porque eu vou ter uma dupla tributação por conta do transfer price. Olha, se para nós já é difícil, né, tem que haver pessoas que estudam aí 24 horas por dia para entender. Imagina para alguém que mora fora, que foi criado num outro ambiente de aspecto tributário, retorno que aquilo proporciona. Hugo, a gente está chegando no final. Eu queria fazendo um resumo de tudo que a gente conversou aqui. Nós temos agora novo mandato presidencial, temos nova equipe econômica, enfim, tem uma série que eu acho, né, que vai acontecer. Mas o que você está vendo nesse movimento e que possa vir alterações na legislação tributária que simplifique para nós brasileiros e também simplifique para que investidores externos voltem ao país e que a legislação tributária não seja uma barreira? O que é que você acha que vai acontecer? Tá. O que eu acho porque reforma tributária se fala no Brasil desde que eu comecei minha carreira, ou antes, meus gerentes, quando começaram a carreira, já falavam em reforma tributária, né? Mas o que eu acho que vai acontecer nos próximos 4 anos é, pelo menos, a unificação do PIS e da COFINS. Eu acho que isso deve acontecer nos próximos 4 anos. Unificação da COFINS? Porque hoje a gente tem o PIS e a COFINS, né? São duas contribuições que a gente paga em guias separadas, enfim. Apresenta obrigações acessórias separadas, enfim. Mas agora eu acho que isso vai unificar, virar uma contribuição única com relação para facilitar a vida do contribuinte. Nós vamos pagar mais imposto ou menos imposto? Eu acho que vai pagar igual, mas pelo menos a parte da burocracia fica um pouco mais fácil. Vai diminuir aquelas 2.600 horas? Pode ser que diminui um pouquinho as 2.600 Mas o imposto é o mesmo que nós vamos pagar? O imposto é o mesmo. Mas vamos imaginar que você seja otimista. Alguma coisa que possa melhorar, que torna mais eficaz alguma coisa, que reduz o impacto tributário para as empresas no Brasil? Acho que o maior desafio, talvez, para os governantes é conseguir unificar o ICMS. Isso passa por uma alteração da Constituição, é um passo muito mais complicado, mas eu acho que o ICMS é um dos tributos mais complexos que a gente tem na nossa legislação, que carece de reforma para facilitar tanto a vida do estrangeiro como a vida do brasileiro que lida todo dia com esse tributo. Então, por exemplo, o ICMS responde a quase 50% das 2.600 horas.
Então, é importante ter uma reforma nesse tributo. E nessa reforma, porque o ICMS hoje é um imposto estadual, cada estado, cada governador faz a sua... São alíquotas, às vezes, diferentes. Tem umas que tem incentivo. Essa mudança, isso vai para o âmbito federal ou eles põem uma regra para todos seguirem, mas é o governo do estado? Como é que você vê, o que vai mudar nisso daí? Isso teria que ter uma alteração da Constituição, né? Que hoje a Constituição determina que o ICMS deve ser regulado por cada estado. Então passa por aí, né, a alteração. Mas eu acho que deveria ter uma regra única para os estados adotarem de forma igual. Vamos ver se isso é possível um dia. Essa é a única mudança que pode vir, além da unificação do PIS e COFINS ali? Tem mais alguma coisa? Tem mudança que os empresários esperam, que é a mudança para reduzir as alíquotas, né? Essa é uma mudança esperada, mas eu acredito que nos próximos 4 anos não teremos redução, mas provavelmente algum aumento de carga tributária também. Infelizmente, eu acredito, junto com você, que não vai haver mudança. Estamos encerrando o nosso programa. Eu queria informar que a ANEFAC vai realizar um roadshow sobre demonstrações financeiras de 2014 em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Recife. Eu acho que os profissionais da área contábil, principalmente aqueles que agora no final do ano perdem o sono com as demonstrações, poderiam participar. Você se informe no nosso site www.anefac.com.br ou pelo e-mail eventos@anefac.com.br. Também vocês podem ligar aqui em São Paulo, a sede da ANEFAC, que é o 011 2808 3200. Muito obrigado a todos e a gente se vê até a próxima semana. Até lá.